Boa noite, pessoal. Nós estamos iniciando a nossa live. Hoje eu vou trazer o processo sócio-histórico sobre a construção dos direitos sociais aqui no Brasil, tá bom? Só peço para aguardar um momento que eu vou convidar os nossos amigos para que eles possam nos acompanhar nesse processo sócio-histórico, tá bom? É um prazer imenso estar com vocês, um prazer imenso estar com vocês. Então vamos lá, deixa eu ver aqui. Só um instante, tá bom? Deixa eu ver. Toda vez eu me achei. Vamos lá, deixa eu ver. Então, nós vamos falar sobre o processo sócio-histórico dos direitos sociais aqui no Brasil, tá? Eu não vou me demorar para que não seja algo maçante, pesado, mas que vocês possam também se apaixonarem igual eu, né? Eu sou uma apaixonada pelo social. Então, eu quero que a gente possa se apaixonar mais ainda com esse processo sócio-histórico. Todo início, para a gente, infelizmente, iniciar uma política pública, a gente identifica também a ausência de recursos relacionados a uma demanda. E aí, quando essa demanda ela é identificada, aí cria-se as políticas sociais, as políticas públicas, e a gente vai construindo os nossos direitos sociais. E aí eu fui fazer um levantamento, como que começou os direitos aqui no Brasil. E vou trazer para vocês aos poucos, tá bom? Já tô finalizando aqui os convites. Só um instante. Olá, as pessoas. Oi, Emerson! Que saudade! Um abraço! Tenho acompanhado você, hein? Tô muito feliz pelas suas conquistas. Um abraço mesmo. Seus filhos estão grandes, hein? Que legal. Então, hoje nós vamos falar sobre a construção dos direitos sociais aqui no Brasil. O Brasil, para se tornar Brasil, ele teve que receber uma carta do país que o colonizava, que era Portugal. Para que Portugal liberasse o Brasil para ser independente, Portugal cobrou uma fortuna. A Inglaterra, ela estava interessada que o Brasil fosse um país, se fosse reconhecido um país independente, para que a Inglaterra pudesse negociar diretamente com aqueles que estavam aqui no Brasil, que na época era Dom Pedro, né? Então, a Inglaterra falou assim, o Portugal tá cobrando uma taxa, tá cobrando um valor, deixa eu ver se eu coloquei aqui, 2 milhões de libras, depois eu passo para vocês. Aí a Inglaterra falou assim, então pode deixar que a gente paga, mas Portugal precisa assinar. Aí, como
como a Portugal estava devendo para a Inglaterra, o dinheiro nem saiu da Inglaterra, né? Ele abateu, Portugal abateu. Oi, Rose, boa noite. Portugal abateu a dívida dele, o valor referente à independência do Brasil. Portugal abateu do que ela devia para a Inglaterra, ou seja, foi uma jogada política. A Inglaterra queria que o Brasil se tornasse um país independente. Em 1824, os Estados Unidos reconheceram o Brasil como independência, né? Aí, em 1825, no dia 29 de agosto de 1825, o Tratado da Paz e a Aliança finalmente oficializou o reconhecimento do Brasil como país independente. O que nós podemos ver com isso? Que são jogos de interesse. E no nosso cotidiano, muitas vezes, a gente se depara com esses jogos de interesse. A Inglaterra quer negociar com o Brasil os valores para que os navios cheguem e aportem lá, sem a influência de Portugal. Aí, Estados Unidos reconheceu o Brasil independente em 1824, porém era necessário que o país que colonizou o Brasil fizesse esse reconhecimento. E Portugal cobrou 2 milhões de libras. Isso mesmo. 2 milhões de libras. E a Inglaterra, Portugal estava devendo para a Inglaterra. E a Inglaterra falou, a gente paga, desde que você declare o Brasil independente. E aconteceu dessa forma. O Brasil foi declarado independente. E aí ele pôde negociar diretamente seus interesses, né? O Brasil, gente, ele é um país, sempre foi muito rico. Muito rico mesmo. Rico em madeira, rico em especiarias, muito rico. Então, quando Portugal começou a aparecer com novidade, os outros países queriam saber de onde era. E aí chegaram aqui ao Brasil também e queriam desfrutar desses benefícios que o Brasil ele tinha. E tem, né? Embora não temos muito, porque o Brasil ele foi explorado demais, ainda é explorado. Foi tirado muito ouro daqui, muitas pedras preciosas, muitas madeiras, muitas coisas. O Brasil ainda é um país que sustenta outros países com algum tipo de madeira, algum tipo de riqueza, né? Então, o Brasil ainda, alguns estudiosos, alguns econômicos, eles falam que o Brasil não deixou de ser colônia. Ele não deixou de sustentar os países de primeiro mundo. Os países de primeiro mundo vêm aqui e tiram o que o Brasil tem de melhor. E quando volta para o Brasil, o produto ele triplica o preço. E o mais próximo da nossa realidade que a gente pode realmente evidenciar é o petróleo, né? Você vai aqui no Uruguai, você paga R$3 o litro da gasolina, suponhamos. Aqui no Brasil já tá R$6, R$7 o litro da gasolina. Isso é ser colônia. É produzir aqui, mandar para fora e quando voltar, nós brasileiros, os produtores, pagamos aquilo que o estrangeiro
para consumir não paga. Então, o Brasil não deixou ainda de ser colônia. A nossa política está longe, está muito longe de ser uma política que vise realmente o benefício da população brasileira. O que a gente pode ver aqui agora, nesse cotidiano? Nós podemos ver que os países de primeiro mundo já estão deixando de utilizar as máscaras, porque já conseguiu vacinar a sua população. E o Brasil, tendo dinheiro, e a CPI vai mostrar isso, que infelizmente muitas pessoas se beneficiaram, e eu gostaria de chamar a atenção aqui que é nossa responsabilidade acompanhar a CPI, acompanhar onde foi o dinheiro da Covid, porque tem municípios que receberam 40 milhões para fazer os hospitais de campanas, para comprar EPIs para as equipes, e ninguém recebeu um kit de EPI, nenhuma máscara para voltar a trabalhar presencial. Então, eu chamo a sua atenção que nós somos fiscalizadores das políticas públicas. Então, é necessário que você, que eu, esteja atenta. Quem se beneficiou com o dinheiro da CPI? Para que no ano que vem a gente saiba realmente em quem votar. Porque vai aparecer o nome de todo mundo que se beneficiou na pandemia. Boa noite, gente. Boa noite, Quitéria. Boa noite, dona Ivanilda. Então, nós temos que arcar com as nossas responsabilidades. Nós precisamos acompanhar a CPI de perto. Porque lá na CPI vai dizer quem se beneficiou com dinheiro que foram destinados para compras de EPIs, para compras de seringa, para compras de respiradores, para compra de cilindros de oxigênio. Muito dinheiro nós vamos, se nós acompanharmos, nós veremos que foi desviado. E a pessoa que desviou não pode permanecer no mandato. Então é minha e sua responsabilidade acompanhar a CPI para não colocar essas mesmas pessoas no poder o ano que vem. Que o ano que vem tem eleição, deputado estadual, federal, presidente, governador, o ano que vem tem eleição. E se a gente não prestar atenção na CPI, a gente não vai saber em quem votar. E aí a gente bota naqueles que roubaram a gente. Novamente. Então vamos voltar agora para nossa live. Boa noite, seu Luiz. Um abraço. Então, as políticas públicas, as políticas sociais, elas foram criadas aqui no Brasil. As políticas, elas são criadas a partir de uma demanda, a partir de uma necessidade, a partir de um sofrimento. É triste, mas é verdade. Política pública ou social, ela é criada a partir de um sofrimento, a partir de uma exclusão social, a partir de uma agressão grave. Então, nós precisamos entender todo esse processo de construção das políticas públicas. Então, o Brasil, ele colocou... A primeira Constituição do Brasil, ela foi escrita em 1824 e já havia a ideia de igualdade entre os cidadãos. 1824 foi a primeira Constituinte criada aqui no Brasil. Na Constituição de 34 foram criados alguns direitos trabalhistas, na de 1934. Ou seja, já veio falando sobre direitos trabalhistas e sobre o acesso à educação. Boa noite, Regiane. Então,
1934, direitos trabalhistas. Boa noite, Cláudio. 1934, eles queriam garantir o acesso à educação. Em 1946, trouxe as normas de proteção à saúde, ao trabalho e o direito à previdência social. 1946. Você vê que em 1824 falava sobre a igualdade entre os cidadãos. 1934 já apareceu alguma coisa falando sobre direitos trabalhistas, sobre o acesso à educação. 1946 já apareceu as normas de proteção à saúde, ao trabalho e à previdência social, 1946. Na Constituição de 67, alguns direitos sociais foram deixados de lado, como, por exemplo, o limite de imposto, ao direito à greve, 1967. Foi imposto um limite à greve. A greve só se faz greve quando há violação de direito. Aí foi colocado um limite, né? Direitos ligados ao trabalho foram garantidos. Um dos mais importantes é o direito de aposentadoria à mulher. Isso em 1967. Então, a gente fez a construção. Quando o Brasil se tornou independente, foi só ele gritar, dar o grito lá da independência? Não. Ele teve que provar que ele conseguia governar o Brasil. Ele teve que provar que ele conseguiria diminuir as lutas, as guerras internas dentro do Brasil. E não foi na conversa, gente. Foi debaixo de bala, tá? Infelizmente, as guerras aqui no Brasil, as revoluções aqui no Brasil, como nos demais, foram impostas por força maior. Então, houve sim pessoas destinadas para acabar com as guerras debaixo de bala, tá? E aí ele conseguiu provar que ele podia governar o Brasil. Aí veio o reconhecimento de Portugal, dizendo que o Brasil era independente. Mas não vamos esquecer que foi fácil. Para que o Brasil fosse reconhecido por Portugal, que era independente, Portugal cobrou 2 milhões de libras e impôs que, caso o Brasil não conseguisse ser governado pelos próprios que lá habitavam, Portugal exigiu que alguém da coroa permanecesse lá, aqui no Brasil, para que, se Dom Pedro não desse conta e voltasse à monarquia, essa monarquia era de Portugal. Então não foi simples assim. Nada é simples assim, né? E no decorrer dessa independência vieram a construção dos direitos sociais. E nós chegamos na Constituição de 88, a Constituição Cidadã. A Constituição que foi reconhecida como cidadã, né? E aí, nessa Constituição, a gente vê os direitos sociais. Na Constituição nós temos... Deixa eu só pegar aqui para vocês, tá? Que é bom a gente pegar direto da fonte para que vocês não para que eu não me perca, né? E passe informações equivocadas, tá bom? Então, nós temos uma Constituição Federal que vai até o capítulo
8. A gente tem os direitos fundamentais no título 1. No título 2 fala sobre os direitos e garantias fundamentais. Aí depois vem o título 3, que fala da organização do Estado. Título 4, que vai falar sobre a organização dos poderes. Vem isso. Dentro do título 4, vem os capítulos específicos falando sobre as organizações do poder. Isso. No título 5, fala sobre a defesa do Estado e das instituições democráticas. No título 6, fala sobre a tributação e do orçamento. O título 7 fala da ordem econômica e financeira. Título 7. O título 8 fala da ordem social. Então, nós temos uma carta magna que diz como todos nós devemos agir. E aí eu chamo novamente a nossa responsabilidade. A CPI da Covid está aí, nós temos que acompanhar para que nós não coloquemos novamente no poder pessoas que desviaram dinheiro e que o desvio deste dinheiro acarretou muita morte. Muita morte. Muita. Famílias inteiras morreram. O número de pessoas, o número de crianças acolhidas em abrigos aumentou devido ao falecimento dos pais em decorrência da Covid. Quantos idosos precisarão ser acolhidos porque os seus filhos faleceram na Covid? Quantas pessoas, gente, perderam seus empregos? E não é porque foi lockdown, e não é porque foram fechados. Não é nada disso. É porque faltou vacinação, faltou articulação, faltou alguém para nos defender. Tem um canal. A Rose tá falando, tem um canal específico para acompanhar a CPI. Vamos pesquisar, depois a gente posta aqui. Então, nós precisamos estar atentos para não colocar lá no poder novamente pessoas que desviaram dinheiro, tá bom? Eu não vou, como eu falei, eu não vou me delongar para que não fique algo muito cansativo. Então, hoje a gente falou sobre o processo socio-histórico da independência do Brasil e a Constituição e as cartas magnas, né? As constituições, os direitos sociais. O seu Luiz falou que é no canal 10 TV a cabo. Obrigada, seu Luiz. Então, você que tem a TV a cabo, acompanhe a CPI. Vamos acompanhar a CPI. Mas sem manipulação da mídia, tá? Porque a mídia, ela manipula. E nós precisamos saber realmente as pessoas que desviaram dinheiro, que aumentaram o número de mortes. E para que a gente não coloque essas pessoas novamente lá no poder, tá bom? Então, voltando. Hoje nós falamos sobre o processo do Brasil, independência, sobre a construção dos direitos sociais aqui internamente, né? E a semana que vem, no YouTube... tem também no YouTube canal Senado. Obrigada, seu Luiz. Nós vamos falar semana que vem sobre a assistência social. Nós vamos falar sobre a construção da assistência social aqui no Brasil. Tá bom? Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Toda quarta-feira às 18 horas, nós estamos aqui. Semana passada eu, infelizmente... Boa noite, primo! Lá de Pedra, Pernambuco.
Toda quarta-feira às 18 horas nós estamos aqui falando sobre direitos sociais. Para que a gente possa fazer chegar muito longe os direitos sociais. Você que não me segue ainda no Quai, me procura no Quai. Juntos, isso aí, obrigada. Vamos fazer o direito social chegar na casa de todo mundo. São direitos sociais. A assistência social é para quem dela necessitar. A assistência social é para todos. A assistência social não escolhe classe social. Porque a violação de direito está em todas as classes sociais. A violência está em todas as classes sociais. E muitas pessoas são vítimas de alguma violação de direito e não têm esse conhecimento. Então, o meu canal no Quai, no YouTube, é para falar sobre os direitos sociais. Me segue lá. Quarta-feira, às 18 horas, nós estamos aqui novamente. Gente, beijo, beijo, primo. Beijo para todo mundo que tá me seguindo. E quarta-feira a gente tá aqui novamente, tá? Um abraço para todos vocês. Ó, minha prima entrou agora e eu tô dando tchau, ó. Um abraço para todos vocês. Toda quarta-feira, às 18 horas. É rápido o nosso papo. É bem rápido. Toda quarta-feira. Beijo, prima. Beijo. Toda quarta-feira, 18 horas. Olá, prima. Olha, Márcia, todo mundo entrando agora e eu vou sair agora com um peso no coração. Gente, toda quarta-feira, 18 horas, eu tô aqui com vocês. Nosso bate-papo é rapidinho. Me procura no YouTube, se inscreve e vamos fazer. Vamos fazer o direito social chegar na casa de todo mundo, compartilhando no YouTube, compartilhando no Quai, compartilhando no Facebook, tá bom? Beijo, até quarta-feira!